Boa noite. Mais uma vez, graças a Deus, pregando a palavra dele. Hoje, eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 30. Vou ler dos versículos 14 ao 24. Gênesis 30, 14 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, durante a colheita do trigo, Rúben encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia: por favor, dê-me algumas das mandrágoras de seu filho. Lia, porém, respondeu: não basta ter roubado meu marido, agora também quer roubar as mandrágoras de meu filho? Raquel propôs então: em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se deite com você esta noite. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao seu encontro e disse: esta noite você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Assim, naquela noite, Jacó se deitou com Lia. Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente, e deu a Jacó o quinto filho. Chamou-o de Issacar, pois disse: Deus me recompensou, porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Lia engravidou outra vez e deu a Jacó o sexto filho. Chamou-o de Zebulon, pois disse: Deus me deu uma boa recompensa. Agora meu marido me tratará com respeito, porque lhe dei 6 filhos. Depois, Lia deu à luz uma filha e a chamou de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel. Em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou, e o chamou de José, pois disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Vamos orar? Senhor, tua palavra foi lida, que nós possamos, Pai, aprender com ela neste momento e sairmos daqui, Pai, com o coração cheio da tua bondade e da tua misericórdia. Amém. Você já conhece a história desses personagens? Jacó, um dos pais da fé, filho de Isaac, filho de Abraão, é bem famoso. Você sabe que Jacó enfrentou algumas tribulações na vida, muito por culpa sua. Jacó, no início, desde o ventre da sua mãe, quando estava ali com seu irmão gêmeo Esaú, era já um rapaz meio difícil de se lidar. Assim que Esaú saiu, ele já estava segurado no calcanhar de seu irmão. Jacó cresceu e, por artimanha de sua mãe e artimanha própria, roubou a bênção que era do seu irmão mais velho e fugiu. Fugiu por conta de uma rixa contra Esaú, o seu irmão. Jacó então se esconde, vai para a terra do irmão da sua mãe, Labão, e encontra ali Raquel, que ele se apaixona perdidamente por essa mulher. Ama ela de corpo e alma. Então Jacó, na verdade, conversa com Labão. E ele diz: olha, eu trabalho para você, mas eu quero me casar com Raquel. Então, eles fazem um plano de Jacó trabalhar com ele 7 anos. E aí sim, Jacó casaria com Raquel. Jacó trabalha os 7 anos. E a Bíblia diz que foram como dias se passaram, de tanto que Jacó amava Raquel. Ao final desses 7 anos, ele pede: Raquel, então, agora eu quero me casar com Raquel, já trabalhei para você os 7 anos. E Labão fala: não, tudo bem, vamos fazer aqui uma festa, e mais à tardinha você vai se casar com Raquel, vai finalmente ter a sua noite com Raquel. Chega esse momento, Labão envia Lia no lugar de Raquel, não envia Raquel. E Jacó não percebe, só percebe no dia seguinte, quando acorda. Ele diz: mas por que você fez isso comigo? Você sabe que eu amo Raquel, eu queria casar com ela, eu trabalhei os 7 anos para casar com Raquel. Ele fala: não, aqui nessa terra, Labão respondendo, aqui nessa terra a gente não trabalha assim. Primeiro, não é possível que a minha filha mais velha se case depois da mais nova, não faz sentido. Mas faça assim, passe uma semana, após essa semana, você se casará com Raquel e trabalhará mais 7 anos comigo. E aqui começa a história desses 3 personagens.
Jacó sai de uma rixa entre o irmão, uma rixa entre sua casa, e entra em outra rixa entre duas irmãs, Lia e Raquel. Lia era a que tinha filhos, e é como nós lemos aqui neste capítulo. E se você tem feito leituras diárias das Escrituras, de algum plano, você deve ter lido esses capítulos essa semana. Lia tinha filhos, Deus concedeu a Lia filhos, mas ela não era amada. Raquel, já no lugar, era amada, mas não tinha filhos. E assim começa a história desse capítulo 30. A pregação de hoje, ela está dividida em 3 pontos principais. Primeiro, onde está o nosso contentamento? Em segundo lugar, quero falar como o uso das pessoas como ferramentas para a nossa vontade. E em terceiro lugar, quero falar sobre a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Você já sabe, existia essa rixa entre Lia e Raquel, elas não se davam bem, muito por conta do casamento forçado de Lia com Jacó e o seu pai Labão, que não avisou Jacó sobre essa lei, mas muito também por causa do que Raquel fazia com Lia. Lia não era amada, mas tinha filhos, e nós podemos ver isso nos nomes dos bebês que Lia gerou. No capítulo 29, os últimos versículos, ele vai falar justamente sobre isso, os filhos de Jacó. E Lia engravidou e deu à luz um filho. Primeiro, Rúben, e disse: o Senhor viu minha infelicidade, e agora meu marido me amará. O segundo filho, Simeão, o Senhor ouviu que eu não era amada, e me deu outro filho. O terceiro filho, Levi, e disse: certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Não é o que acontece. Nós vemos aqui, na leitura que nós fizemos, do capítulo 30, não é isso que acontece. Mesmo após 4 gestações, 4 filhos, ainda existe uma rixa. Ainda Lia não era contente com o que tinha. No começo do capítulo 30, nós vemos também o descontentamento de Raquel. Raquel, no versículo 1, ela diz: dê-me filhos, falando para Jacó, dê-me filhos ou morrerei. E esse dê-me é praticamente uma ordem que ela está falando. Dá-me filhos, dá-me filhos. Jacó, com as suas falhas grandes, mesmo sendo um homem de Deus, com suas terríveis falhas, diz para ela uma verdade, mas com o coração completamente incorreto. Ele diz: por acaso eu sou Deus? Foi Ele que não permitiu que você tivesse filhos. E de fato, Deus não permitiu que Raquel tivesse filhos, pois o contentamento dela estava exclusivamente nisso. O contentamento dela era gerar filhos. Jacó se enfureceu e respondeu corretamente, mas com o coração incorreto. Ele não tratou da sua esposa, ele não tratou o coração de sua esposa, ele não sentou, pelo menos não é o que o texto nos mostra, ele não sentou com sua esposa e conversou com ela, explicou para ela o que Deus faz na vida das pessoas, o que Deus tinha feito na vida dele. Jacó se calou. Raquel então entrega a sua serva Bila a Jacó como mulher e diz: então tome minha mulher, eu tome minha serva Bila, e assim eu teria uma família. Raquel já tinha uma família, mas ela não entendia exatamente assim. Ela precisava de filhos, ela precisava que o seu contentamento, que a sua vontade fosse satisfeita. Bila já era filhos, 2 filhos, Raquel, Dan e Naftali. Nós vemos no versículo 6 e 8, Raquel chamou de Dan, pois disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu pedido e me deu um filho. Outra vez engravidou Bila, e o nome dele era Naftali, pois disse: tive uma luta intensa com minha irmã e venci. O propósito de Raquel não era glorificar a Deus com os seus filhos, glorificar a Deus dentro de sua casa com os seus filhos, com o seu marido. O propósito de Raquel era vencer a irmã. Algumas vezes,
ou muitas vezes, nós agimos exatamente como esses 3 personagens que não têm contentamento em Deus. Muitas vezes agimos como Raquel e não somos contentes, desejamos intensamente aquilo que Deus não quis nos dar. Aquilo que, se não recebermos, arrumaremos artimanhas incansáveis, infindáveis, para conseguir o que desejamos. Agimos muitas vezes como Raquel. Mas agimos também muitas vezes como Lia, a não amada, mas que gerava filhos. Não somos contentes com o que Deus nos deu. Fazemos daquilo que deveríamos ter, o amor, no caso de Lia, de Jacó, o nosso ídolo, a fonte da nossa verdade. Nós vivemos se formos correspondidos. Muitas vezes vivemos como Lia, mas muitas vezes vivemos também como Jacó. Nós somos passivos. Jacó, além de causar uma guerra na própria família, no próprio berço materno e com o seu pai, causou também uma divisão dentro da sua própria casa. E ele percebia isso. Jacó era um homem de Deus, com suas falhas, seus pecados, mas ele permitiu que uma guerra surgisse dentro de sua casa e não fez nada para arrumar isso. E agimos tanto como Raquel e Lia, que ultrapassamos os limites de nossas ações e transformamos pessoas em ferramentas, em objetos de nossa vontade. Nos versículos que lemos, conta que Rúben estava no campo e encontrou uma fruta chamada mandrágora, que cresceu no campo, e as trouxe. A mandrágora é uma fruta afrodisíaca, digamos assim. Ela tem alguns efeitos narcóticos, dependendo do seu uso, dependendo de como você trata essa fruta. Mas existia uma lenda antigamente, naquele tempo, que a mandrágora ela poderia aumentar a fertilidade do usuário. Então, Raquel, vendo que seu Rúben, na verdade, filho de Lia, chegava com mandrágoras, ela vai pedir à sua irmã, fala, por favor, me dê algumas mandrágoras de seu filho. Nos versículos anteriores que lemos, ela disse que o filho de Bila, chamado Dan, tinha tirado sua vergonha. Deus tinha feito justiça a ela, mas agora ela precisa de outra ferramenta. Ela precisa de outra coisa para satisfazer a sua vontade. Essa vontade foi satisfeita parcialmente nos filhos de Bila. Ainda não eram os seus próprios filhos, eram os filhos de outras pessoas, e ela precisava de um filho. Então ela pede essa fruta e tira todo pedido a Deus, toda oração a Deus, e coloca a sua vontade, seria satisfeita, talvez, nessa fruta, nessa mandrágora, que aumentaria a sua fertilidade. Então o texto continua dizendo, Lia responde, não basta ter roubado meu marido? E aqui há um ponto extremamente interessante. Não seria o contrário? Porque Jacó amava Raquel e queria se casar com Raquel primeiramente. Mas, por ironia do acaso, Labão deu sua filha Lia primeiro. Como que Lia foi roubada? Como que Raquel roubou o marido de sua irmã? Aqui um ponto que a gente não tem certeza do que estava acontecendo, e o texto não se propôs a contar isso, o autor não se propôs a contar isso para nós. Mas o que sabemos é que, de alguma maneira, Raquel controlava seu marido. O ciúme malévolo de Raquel disse, se eu não posso ter filhos de Jacó, então Lia também não vai ter mais esses filhos. Ela não vai ter mais esses privilégios. Desesperada por filhos, Raquel não apenas faria o que fosse necessário para ter sucesso, mas também impediria que os outros a ultrapassassem, melhor dizendo. Se Deus não deu os filhos para ela, então ela faria do próprio jeito. Ela criaria os próprios caminhos. Lia não teria mais filhos de Jacó. Está proibido a partir de hoje.
Raquel tinha algum tipo de controle sobre Jacó. É tanto que no final do capítulo 29, diz que ela parou de ter filhos. Não que ela teve algum tipo de problema, ou aconteceu alguma coisa, mas ela parou de ter filhos. Raquel colocou o dedinho lá e permitiu que Jacó vivesse preso com ela. Mais um ponto da divisão da casa de Jacó. Nós não fazemos exatamente como Raquel? Nós não decidimos que aquilo que queremos, aquilo que sonhamos, aquilo que desejamos em nosso coração não é a mais pura verdade e precisamos satisfazê-lo. Nosso desejo é maior que qualquer coisa e ele precisa ser feito. Isso não é proibido, desejar coisas, pensar no que poderia fazer, no que poderíamos ter, claro, se o nosso coração estiver ancorado em Cristo. Mas o de Raquel não estava. O de Raquel estava nela mesma. Ela queria porque queria ganhar da irmã. E isso era o mais importante de tudo. A irmã que tinha roubado o seu marido, que casou com o seu marido primeiro, teve filhos. Mas por que ela não teria filhos? Que vergonha nessa sociedade não ter filhos de seu marido. Ela era amada, mas não era o suficiente. Bom, mas como vemos, o texto continua dizendo: Lia, porém, respondeu: agora também quer roubar as mandrágoras do meu filho. Em troca, Raquel diz: em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se deite com você esta noite. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao seu encontro e disse: esta noite você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Assim, naquela noite, Jacó se deitou com Lia. Jacó foi feito, mais uma vez, de objeto. Jacó foi alugado por uma noite. Por algum motivo, Raquel tinha esse controle e Lia o respeitava. Mas a partir do momento que uma brecha foi aberta por Raquel, ela passou esse controle, pelo menos por uma noite, Lia se deita com seu marido. Jacó foi feito de objeto. Essa palavra, eu paguei, ou deve, são ordens. Ele está dando ordens. Ela está falando com seu marido: foi isso que foi combinado, e é isso que você vai fazer. Você pagará pelo que meu filho recebeu, as mandrágoras. Você pagará por isso. Não deu certo, como vemos. Lia engravida de mais alguns filhos, mas ela engravida do primeiro e o chama de Issacar, pois disse: Deus me recompensou, porque entreguei minha serva por mulher ao meu marido. Um agradecimento meio estranho, mas ela agradece. O que Raquel fez, o que Raquel tinha planejado, de que, não, você não vai ter mais filhos do meu marido, não vai ter mais filhos de Jacó. Está proibido, a partir de agora. A primeira oportunidade que ela abriu, Lia engravida, e ela não. Não dá certo. Deus deu mais filhos para Lia. Já Raquel, com as mandrágoras que ela recebeu, que ela trocou uma noite com Jacó, não teve filhos. Aqui há um ponto interessante também. Lia fala sobre roubar o marido, e nós entendemos que houve algum tipo de cessar por parte de Raquel, de Lia se deitar com seu marido. Mas na sequência, Lia engravida mais de uma vez. Ela tem o primeiro filho chamado Issacar, ela tem o segundo filho, Zebulon, e a terceira filha, chamada Diná. E ela agradece e diz que Deus me deu uma boa recompensa, agora meu marido me tratará com respeito, porque lhe dei 6 filhos. Se Raquel tinha um controle da vida de Jacó, controle dessa área de filhos, principalmente de Lia, sua irmã, que tinha muitos filhos de Jacó, por que essa sequência de 3 filhos? Não parece alguma quebra nessa regra que Raquel inventou? Na verdade, é justamente isso. Por algum motivo, parece que
Raquel finalmente entendeu o que Jacó disse no versículo 2 que lemos. Por acaso sou Deus? Foi Ele que não permitiu que você tivesse filhos. Nós não sabemos exatamente os anos, a quantidade de tempo até Raquel engravidar de José, mas sabemos que pelo menos 3 gestações, o que passou aqui no texto, a gestação, os 9 meses, de Issacar, Zebulon e Diná, pelo menos, mais ou menos aí, 3 anos. A mandrágora não funcionou. O objeto que Raquel trocou à noite do seu marido e criou a possibilidade de Lia engravidar novamente e ela não funcionou. Ela buscou se amparar justamente naquilo que era falso, em uma lenda que se criou naquele povo. E por algum motivo, Jacó permitiu que tudo isso acontecesse. Se Raquel tinha um controle de Jacó, é porque seu marido permitiu. Se Lia não poderia ter as regalias de seu casamento com seu marido, Jacó, é porque Jacó não permitiu. Jacó não quis se envolver nisso. Jacó foi isento. Jacó foi fraco. Jacó foi passivo. Isso nos ajuda a perceber que muitos homens na fé são assim. Às vezes nós confiamos extremamente em pessoas famosas. Eu sei, o Nicodemos deve ter um galardão enorme no céu. Nós amamos, todo mundo ama aquele senhor. Mas eles são falhos. Eles cometem erros. Abraão, seu avô, cometeu erros. Isaac, seu pai, cometeu erros. Jacó não seria diferente. A guerra cresceu dentro de sua casa. A divisão cresceu dentro de sua casa. Porque Jacó permitiu. E com isso nós podemos tirar algumas lições. Em primeiro lugar, nós não devemos fazer os outros de objetos. Raquel transformou seu marido em um objeto, em um contrato, que Lia assinou. Ela transformou também seu marido em um objeto de suas vontades. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes desejamos tanto algo, desejamos tanto conquistar certa coisa, desejamos tanto um bom emprego, um melhor cargo no trabalho que você já está. Desejamos coisas banais. Desejamos ser mais rápidos no trânsito, ganhar alguns minutos. Desejamos ser amados por todos. Desejamos coisas. E por isso fazemos os outros os objetos que vão nos levar a essa vontade. Que essa vontade seja feita. Muitas vezes transformamos a nossa própria casa. Transformamos a nossa própria casa em objeto. Muitas vezes acreditamos que o marido, a nossa esposa, é um objeto. E ela está lá para satisfazer as nossas vontades. E você pode falar assim, não, mas eu trato minha esposa bem. Eu amo a minha esposa como Raquel, ou como Jacó amava Raquel. Eu amo. Mas será mesmo? Será mesmo que você pode confiar no que o seu coração deseja? Será mesmo que se você estiver afastado de Deus, afastado de sua vontade, você realmente acha que consegue entender como tratar o seu cônjuge, os seus filhos? Você é capaz de afirmar que não tem feito aqueles que você diz amar de objetos? Aqueles do seu trabalho de objetos? Como se fossem escadas que você pode alcançar um lugar mais alto. Nós devemos ter plena certeza de nosso valor como imagens de Deus. Nós tratamos as pessoas como objetos, como ferramentas dessas vontades, porque esquecemos disso. Nós tratamos esposa, marido, irmão, primo, tio, qualquer tipo de familiar ou amigo, irmão na fé, como objeto, porque nos esquecemos que aquele homem, aquela mulher, é a imagem de Deus. Esquecemos de seu valor. Para nós, ele é apenas uma peça no maquinário que vai permitir que alcancemos aquilo que desejamos. Mas, mais uma lição,
é que nós devemos ensinar a nossa casa. Muitas vezes agimos como Jacó agiu. Muitas vezes confiamos que a palavra, por si só, numa Bíblia fechada, num canto escondido, cheio de pó, ou aberto em algum salmo, é o suficiente para não causar uma cisão dentro de nossa casa, como aconteceu na casa de Jacó. Mas não é suficiente. Às vezes acreditamos que outras pessoas são mais capazes disso. Outras pessoas são mais capazes de ensinar a minha casa do que eu. No domingo, o Lucas, quando for pregar, ele vai arrumar todos os problemas. Confia. Ele vai arrumar tudo que tem problema na sua casa. Não devemos ser como Jacó e deixar que os outros comandem o que está em nossa responsabilidade. Não devemos ser como Jacó, ou não devemos ser como eu ou você, que acredita que outros homens, dentro de um canal no YouTube, ou canal no Instagram, ou um livro que sua esposa está lendo, ou que seu marido está lendo, ele é capaz de resolver os problemas da sua casa. Ele é capaz de entender o que você, o que seu esposo, o que sua esposa, o que seus filhos passam, das dificuldades, dos sofrimentos do dia a dia, o que vocês passam, eles nunca serão capazes de entender. É nossa responsabilidade pregar a palavra dentro de nossa casa. Não devemos colocar isso ao bel prazer de personagens que não conhecemos. Mas em terceiro lugar, caminhando para o final, nós devemos nos lembrar da misericórdia de Deus. Apesar desses personagens, apesar de Jacó, Lia e Raquel, Deus cumpre os seus propósitos. Apesar deles, apesar de nós, Deus cumpre os seus propósitos. Raquel tentou de todo jeito. Queria impor ao marido que desse-lhe filhos, como se fosse algo que ele poderia fazer, sendo que ela era estéril. Raquel tentou mais uma vez com sua serva Bila, e não deu certo. Ela não estava satisfeita. Raquel tentou mais uma vez com as mandrágoras, para tentar dar um boom na sua fertilidade. Não deu certo. Nada funcionou. Mas Raquel parece que percebeu o erro que ela estava cometendo. Onde o seu coração estava. Após essas 3 gestações de Lia, o versículo 22 diz: Então, Deus se lembrou de Raquel, em resposta às suas orações, não mais a mandrágoras, não mais a sua serva, não mais a ordens ao seu marido. Lembrou de suas orações. Permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus se lembrou de Raquel quando ela desistiu. Desistiu de seguir os próprios caminhos. Desistiu de seguir o que o seu coração falava. Dá-me filho, senão morrerei. Ela desistiu. Nós temos que nos lembrar com que o texto está nos dizendo, que existe uma postura adequada para receber as bênçãos de Deus. E com certeza, não é a arrogância, não é a avareza e exploração que Raquel cometeu com seu marido e com sua irmã. Existe uma postura que devemos tomar, e é uma postura de humilhação. Essa palavra às vezes se torna um pouco pesada, porque imaginamos que estar de cara no pó e estar tão abaixo de todo mundo que nos torna insignificantes. Mas é quase isso daí. A nossa humilhação perante a Deus é entender que, Senhor, eu não consigo. Eu não sou capaz de gerar um filho no meu ventre só porque eu quero. Eu não sou capaz de segurar um parente meu em vida só porque eu quero. Eu não sou capaz, Senhor, de confirmar que nunca estarei desempregado e que minha família nunca passará fome só porque eu quero. Isso é impossível. A nossa humilhação perante o Senhor é entender que
Senhor, está tudo nas tuas mãos. O controle de todas as coisas é teu e sempre foi teu. Conduza a história do jeito que o Senhor quiser. Raquel entendeu sua posição de submissão à vontade de Deus. E do filho de Raquel, José, Deus sustenta a sua família em meio à seca terrível que assolou a terra. Em meio à destruição que estava iminente àquele povo, àquela família. José, que foi exilado no Egito, o seu filho, o tanto que ela desejou, salvou os seus irmãos, salvou o seu pai, salvou Lia, salvou Raquel da extinção completa. Da linhagem de Lia, a não amada, nasceu o Salvador amoroso. Aquilo que Lia tanto desejava, ser amada por seu marido, nós temos a certeza do que é esse amor. Nós não temos mais, como noiva de Cristo, nós não temos mais isso. Nós entendemos o que é o verdadeiro amor, o que é ser verdadeiramente amado. O que Lia não sentia de Jacó, nós sentimos de Cristo. E nós sabemos que o seu amor é verdadeiro. Da linhagem do fraco Jacó, nasce o Senhor dos exércitos. Aquilo que Jacó não poderia fazer, e aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode. O Senhor é capaz. Aquele menino governante é capaz de fazer todas as coisas e suprir todas as nossas necessidades. Em Gênesis 28:14, 2 capítulos atrás, Jacó está no meio do deserto e o Senhor diz a ele, uma profecia, ele diz: seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por ser o intermédio e de sua descendência. E de fato foi. No último versículo do capítulo 29, nós lemos: eu deixei passar um filho, que era o de Judá. E Lia, esse foi o último filho, até que Raquel libertasse Lia de sua escravidão. E Lia diz, chamou de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Novamente, da linhagem de Lia, a não amada, da linhagem de Jacó, o fraco, nasce o Salvador de toda a terra. Todas as famílias foram abençoadas por meio de Lia, por meio de Jacó. Um filho de Lia com Jacó, Judá, seria descendente também do Deus eterno e supriria todas as vontades. Não mais buscaríamos por frutas milagrosas, não mais buscaríamos por amor que não poderemos ter, não mais buscaríamos as nossas próprias vontades, porque um filho nasceu, o Filho de Deus nasceu e nos libertou da escravidão de nossas vontades. Vamos orar? Senhor, somos gratos por teu Filho. Só somos gratos, Senhor, porque de maneiras milagrosas, maravilhosas e misericordiosas tem conduzido a história, Senhor. E no mesmo, Senhor, numa casa dividida como a casa de Jacó, o Senhor reinou. O Rei da Paz reinou nessa casa. Te agradecemos, Pai, por teu Filho, porque ao final, Senhor, nessa casa dividida, no sofrimento de Lia não amada, do de Raquel que não tinha filhos, que era estéril, recebemos, Pai, o que jamais poderíamos imaginar. Todas as nações foram abençoadas, Senhor, por intermédio dessa família. Todas as nações foram abençoadas, porque teu Filho Jesus nasceu. Te pedimos, Senhor, que nos ajude, nos conduza, Pai. Lembre-nos disso diariamente, através da Tua Palavra. Aqueça o nosso coração,
para que lembremos que a sua vontade, ela sempre será maior que a nossa e muito melhor. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém.